bem? Como é que vocês estão? Estamos mais um dia tomando café com a liderança extrajudicial. Pegou sua xícara aí? Vamos tomar um café gostoso em plena Quinta-feira Santa? Sim, hoje é um dia muito especial, né? Estamos iniciando a Semana Santa, né? Nossa quinta-feira aí. E eu resolvi trazer um tema pertinente a essa data. E hoje eu quero falar sobre amor genuíno. Isso mesmo, quero falar sobre amor. E por que eu pensei nisso? Essa questão da data em si, né? Que Jesus doou a vida por nós para nos libertar, para aqueles que acreditam. E também amor é um dos valores organizacionais aqui da Chai. Ele é o principal valor. Se aquilo que eu faço, que aquilo que eu executo não tiver amor, não vale a pena. E não vale mesmo. Então, esse amor da nossa entrega, do valer a pena o nosso dia, de colaborar, de servir as pessoas e as organizações, ele vem em primeiro lugar. É um norteador para nós. E daí quero compartilhar um pouco a respeito disso para vocês que são líderes, estão aqui comigo, o quanto isso pode ser valoroso para você no seu dia a dia. O quanto você pode utilizar um pouco desses conceitos, dessas informações que nós iremos trocar nessa aula e conectar com algo que você possa aproveitar no seu dia a dia aí no cartório, no seu dia a dia com a sua família, no seu dia a dia com seus amigos, no seu dia a dia com a sociedade. Amor genuíno. Topam conversar sobre isso? Escrevam aí no chat, por favor, quem é que tá aí, quem tá conversando comigo, quem tá conectado com isso que a gente está falando. Envia esse link para outras pessoas entrarem nessa aula agora e conversarem sobre esse tema conosco. Eu acho que é uma boa data, hein? Pra gente falar sobre amor. E eu inicio falando que nós precisamos ter amor por nós. Porque eu só posso dar aquilo que transborda em mim. Um dia eu falei essa frase para uma titular de um cartório e ela ficou impactada com isso. O quanto ela ajudava as pessoas, o quanto ela fazia pelas pessoas, servia as pessoas e não olhava para si. E daí isso cansa, né? Porque eu tenho que fazer um esforço para. Então eu preciso, em primeiro lugar, ter esse amor próprio, o amor por mim, o cuidado que eu tenho que ter com o meu corpo físico, com o meu corpo espiritual, com o meu cérebro, aquilo que eu penso, aquilo que faz parte do meu cotidiano, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, né? Então, o amor por todos esses processos do autoconhecimento. E cada vez que a gente se conhece mais, a gente percebe que conhece menos. Por isso que o autoconhecimento tem início, meio e não tem fim. Porque existe sempre um recomeço, sempre uma nova forma de percepção do mundo. E com isso o nosso dia fica mais cheio, gera muito mais valor aquilo que eu estou fazendo. E daí eu começo a ter mais amor interno e com isso eu posso compartilhar esse amor com os outros. Daí sim eu vou para a segunda etapa, que é o servir. Mas precisa transbordar em mim, precisa sobrar em mim, para depois eu levar para as outras pessoas. Se eu for na sua casa hoje e pedir uma xícara de açúcar, você vai lá no seu armário verificar se tem uma xícara de açúcar. Se tiver, você me empresta. Mas se não tiver, como que você vai me emprestar? Não tem, entendeu?
É nessa mesma lógica. Ah, eu posso ir lá comprar, Denise, no mercado e trazer para ti. Ok. Mas e amor? Você pode comprar em algum lugar? E atenção, você pode comprar em algum lugar? E afeto, você pode comprar em algum lugar? Não. Ele vem de dentro. Então eu preciso ter. Eu preciso cultivar internamente. Então transborda em mim. Só depois eu posso compartilhar. E eu achei tão engraçado essa titular quando ela percebeu isso, que é uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia. E ela, Denise, eu tô tão cansada, tão esgotada, porque eu faço pelos outros e vou deixando a minha vida para um segundo plano. E quando tu me diz isso, me toca, porque é óbvio, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter saúde para poder estar com as pessoas. Eu preciso aumentar minha capacidade de paciência, de admiração, de amorosidade para poder compartilhar com os outros. Então, quando a gente leva isso para o nosso dia a dia, como esse exemplo do açúcar, fica evidente, fica claro. E daí eu começo sim a olhar para mim, a cultivar esse amor. Então isso ele proporciona uma melhor qualidade no relacionamento que eu tenho com as pessoas, né? Porque eu tô inteira ali, eu tô transbordando ali. Também me possibilita o auto-perdão, porque quantas vezes a gente fica se julgando, né? Fica chicoteando, nada funciona, eu poderia dar mais, eu poderia ser melhor, eu tinha que dar conta de tudo. Não, se eu tenho amor próprio, eu sei que eu tenho falhas, que eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, que eu posso fazer uma coisa com menos excelência naquele momento para dar prioridade para outra coisa que valorizo mais. Quantos de nós têm horário certo para fazer várias atividades profissionais? Nossa agenda é cheia dessas atividades profissionais. Mas quanto de nós tem agenda reservada para cuidar de si? Para ir na academia, para ter uma mentoria, né? Para fazer massagem, para ir no salão de beleza, para tomar um café com uma amiga. Ter horário certo para isso. Toda semana eu tenho esse horário para fazer essa atividade. A gente não coloca isso na agenda. E daí a gente fica se punindo, porque a gente quer fazer e não faz. Por isso que essa amorosidade consigo mesmo proporciona esse perdão. Saber respeitar o limite do corpo e da mente é outra coisa que a gente aprende. A gente sabe que não dá conta, mas a gente quer fazer aquele esforço para ser a super mulher, o super homem. Eu consigo fazer tudo. E daí eu me coloco numa pressão tão grande que vira doença. Quantas pessoas hoje a gente está ouvindo falar que estão doentes, que estão desgastadas, que estão com depressão, ou pessoas que pegam doença toda hora infectada por uma doença, toda hora pega Covid, toda hora pega gripe, toda hora pega dengue, né? Como é que sempre a mesma pessoa pega tantas vezes? Por que só com aquela pessoa que acontece? Isso já é um sinal de alerta para a gente ver como que a gente está vivendo, como que a gente está se cuidando. Como é que eu vou estar à frente de uma equipe, liderando uma equipe, se eu sou frágil desse jeito? Se eu fico exposta a ter doenças, a não cuidar de mim? Ah, mas o que a equipe vai dizer se eu estou na academia no horário de trabalho? O que a equipe vai dizer se tu não estiver disponível com saúde para trabalhar? E tudo são prioridades na vida da gente.
Então a gente tem que escalonar, ver o que é mais valoroso nesse momento. Por isso que a gente tem que administrar a nossa agenda. E dentro dessa nossa agenda tem que ter os cuidados próprios, os cuidados conosco, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma. Só assim nós seremos líderes melhores. Só assim nós teremos energia para ajudar a equipe. Então esse autocuidado, ele tem que ser permanente. Fazer meditações, fazer orações, né? Fazer yoga, para a gente estar mais centrado. E por que estar mais centrado? Porque líder não está ali para resolver problemas. Está ali. Todo dia tem problema para resolver. Então, se eu sei que líder tem esse papel, essa função, além de outras, que é de construção, de planejar, de ser estrategista, de cuidar das pessoas, se eu sei que virão problemas, eu tenho que estar preparada para enfrentá-los. E assumir a responsabilidade desses problemas. Então, quando eu sei disso, eu estou cuidando de mim. Eu estou sendo amorosa comigo. E encaro isso como uma tarefa que não estava prevista, que não estava no roteiro, porque se eu tivesse percebido que ia dar problema, eu teria corrigido antes, certo? Mas, quando chega o problema, a gente tem duas escolhas. Uma é, que legal, eu agora tenho a possibilidade de resolver isso e evitar que isso venha acontecer novamente. Ou segundo, que é o mais usual pela maioria dos líderes, buscar um culpado. Focar em quem fez isso. Reclamar para todos os da equipe que fulano não sabe fazer aquilo. E ficar com uma energia ruim, sabe? Gritando, esbravejando, falando mal. Isso vai ajudar a resolver o problema? Não vai. Só vai te dar uma carga no teu corpo muito maior. Tá sendo amoroso consigo? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Então, esse autocuidado, ter a percepção que isso faz parte do dia, me deixa centrado, né? E a yoga, a meditação me ajuda nesse sentido, a ter essa percepção mais rápida. E daí, opa, senti aquele frio na barriga, não gostei daquela informação, não gostei daquele resultado, mas, sou eu que tenho que resolver? Vamos resolver então. Isso é ter amor por si. Isso é fazer um movimento para o mais. Isso é ajudar numa construção maior. E quero que vocês façam um exercício comigo. Peguem aí uma folha de papel e uma caneta. Peguem aí enquanto eu tomo um café aqui. Peguem 2 folhas até, né? Se você está num caderno, escreva uma lista numa folha e a outra lista na outra folha. E escreva o seguinte: faça um compromisso com vocês de amor próprio. O que eu me comprometo a partir de agora a melhorar o amor por mim? Por isso que essas aulas que a gente dá aqui são aulas de ação. Não é aula de slide. É aula de ação. O que isso vai gerar de valor no seu dia a dia? O que vai melhorar a sua vida? E por isso que você tem que fazer o exercício. Para você checar aí o que você vai ganhar com isso. E faça um compromisso contigo. Então, lista aí, ó, na primeira folha, os hábitos e as atitudes tóxicas que você vai eliminar da sua vida a partir de agora. Tudo aí que você faz que prejudica você. Reclamar, ficar na televisão durante a noite, né? Não fazer atividade física. O que você vai eliminar, vai acabar, não vai fazer mais, né? Vou trabalhar das 8 às 20, vou eliminar isso da minha vida, não vou ter a carga horária tão cheia assim.
Vou fazer bem feito da primeira vez. Então lista aí, faz uma lista, quanto maior, melhor, para você enxergar tudo que você precisa eliminar. E daí pensa o seguinte, enquanto você escreve aí, fica me ouvindo. Às vezes a gente quer eliminar a lista inteira no dia seguinte, daí não vai conseguir, não vai dar jeito. Então depois que você escrever essa lista aí, de preferência com 20 coisas, para você buscar detalhes aí na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida escolar, na sua vida de amizades, de relacionamento. Façam 20 coisas. Lista 20 ações que você quer eliminar. E daí escolhe uma, duas para iniciar. Depois dessas concluídas, né? Consegui, virou hábito, mudei, eu faço mais uma, daí faço mais outra. E assim eu vou diminuindo essa lista ao longo de um período. Não amanhã, não no dia seguinte, porque senão a gente não consegue e desiste e não faz nada. Fica no mesmo lugar. Segunda lista. Faça uma lista de atitudes e hábitos de amor próprio que você vai realizar a partir de agora. De amor próprio. Vou cuidar de mim. Vou fazer meus exames médicos anuais. Vou fazer aquele check-up geral. Vou ir para a academia uma vez por semana. Ou vou caminhar 1 hora por semana no parque. Vou tirar carboidrato da minha alimentação uma vez por semana. Vou começar a fazer uma massagem todas as semanas. Enfim, lista aí uma série de coisas que você quer fazer por você. Só por você. Não é para o seu filho, não é para o seu colaborador, não é para o seu marido, não é para a sua esposa. É por ti. O que você vai fazer? Lista aí. 20. Né? E lista também assim segmentado, como eu falei. Na família. Porque eu posso ter amor próprio em relação à família. Quero jantar com a minha família todas as noites juntos. Quero almoçar com eles, né? É por mim que eu tô fazendo isso, para ter esse relacionamento, essa aproximação. Não por eles, não pode ser pelos outros, tem que ser por si. Amor próprio. Amor próprio. Quantas vezes a gente às vezes encontra aí titular trabalhando até tarde. Quando é mulher, às vezes não pinta nem o cabelo, né? Que já tá aparecendo lá a raiz branca do cabelo. Não tem cuidado de ir no salão fazer uma unha, porque não tem tempo. Parece uma coisa tão banal, mas isso deixa a pessoa mais empoderada. Ela tá mais cuidada. E as pessoas que estão à volta estão percebendo, porque se eu tenho cuidado comigo, lembra? Transborda em mim, assim eu consigo ter cuidado com os outros. Então, se tá tudo meia boca comigo, como será que tá a atenção que eu tô tendo no meu trabalho? Automaticamente tenho certeza que tá meia boca. Mesmo você destinando um tempo gigante de atividade durante o dia. A quantidade não justifica a qualidade. Pode ter certeza que tem muita falha aí, até aportar esse tempo tão elástico desse jeito. Depois que você fizer essa lista, fique acompanhando ela durante o período, colhe ela em algum lugar que você enxergue todo dia, para ajudar você a mudar de hábito, a lembrar disso. Ajude você. E eu trago aqui agora algumas virtudes do amor. Ele ajuda a dar vida, a dar movimento, a dar humanidade
para o meu dia a dia, né? Eu consigo servir o mundo com mais amorosidade, é mais genuíno, é mais natural esse meu envolvimento. E ele me gera uma inteligência social, porque tudo está conectado. Todas as atividades estão conectadas. E eu achei tão bonitinho que essa semana eu tive um retorno de uma pessoa que ficou encantada com uma atitude amorosa que eu tive, e a pessoa achou que normalmente era só discurso, né? Eram palavras soltas. E daí quando ela sentiu o amor, ela ficou chocada, ficou emocionada. É verdadeiro tudo isso? Sim, tem que ser, porque senão não vale a pena. Então aquilo que a gente fala tem que vir de dentro por já ter acontecido dentro. Por isso a importância desse amor. E ele faz com que aumente uma temperatura no nosso jeito de atuar, porque daí a gente tem um autocontrole daquilo que transbordou e daquilo que eu não gostei, que não está tão legal. Eu consigo perceber isso e fazer o processo de ajuste dessa temperatura mais rapidamente. Porque lembra, nós somos humanos e comuns. Então a gente vai ter raiva, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar desapontado. Mas o quanto a gente volta mais rápido para o nosso eixo, essa aí é a diferença. Aí está a diferença. Daí a gente é mais prudente, é mais humilde, é mais humano. E sabedoria também é amor. Porque no processo de aprendizado que a gente tem durante a vida, a gente vai percebendo que ao passar do tempo, tem coisas que já não são tão relevantes quanto eram lá na nossa juventude, que a gente ficava mais bravo porque não deu certo. Agora a gente percebe, né? Isso é uma questão de tempo. Vai acontecer, vai funcionar. E daí vai ficando mais leve. E isso é ser sábio. E isso é ser amoroso consigo próprio. Amor também nos gera mais curiosidade de identificar algo, de buscar algo, de acreditar que pode ser um pouco diferente. E daí a gente ultrapassa um nível, né? Transcende um nível que daí a gente começa a ficar grato pelas coisas que aconteceram, do jeito que são, da forma que ocorreram, mesmo não sendo daquele jeito esperado, mas que bom que foi assim. Tudo tem um propósito. E também existe muita espiritualidade. A gente tem alguns sentidos assim, né? Algumas percepções. Não, isso aqui não vai funcionar. Tu não sabe por quê, tu não sabe o como, mas tu sente. Isso aí vai dar errado. Não tem um motivo ainda palpável para dizer que aquilo vai dar errado, mas tu sente. Então tu freia. Não vou fazer. Não vai dar certo. Então eu começo a criar uma percepção maior. Eu estou mais centrada, com mais amorosidade nas ações. Então o amor tende a tornar a pessoa mais flexível, mais tolerante, mais disponível. E também ela consegue ressignificar e dar mais o seu perdão, né? E não digo assim questão de perdoar, mas ela não considera tanto aquilo, porque para ela não faz tanto sentido, né? Para mim a palavra perdão assim, ela como é que eu vou dizer? É algo assim que parece que a pessoa tem que se submeter a algo, mas eu acho que cada um é responsável pelos seus atos, né? Então, perdoar o outro parece muito grande para mim. Eu não sou Deus para fazer esse movimento, pelo menos é na minha percepção, né? Mas
quando a gente tem essa amorosidade, a gente percebe que, ok, a pessoa ainda não dá conta, a pessoa não consegue agir diferente ainda, a pessoa está agindo errado, e eu não concordo com aquilo, mas é responsabilidade dela, eu não pego para mim, sabe? Porque tudo que a gente faz tem uma consequência, não tem? Então, por que eu vou pegar se não é meu? Então não tem que perdoar, entende? Pelo menos eu vivo desse jeito. É assim que eu percebo. E a amorosidade, ela é um elemento assim que contribui para fortalecer a qualidade das relações entre as pessoas. Ela nos deixa mais próximo nos relacionamentos. Eu acho tão diferente, às vezes, assim, alguns movimentos que eu faço, as pessoas ficam surpresas, porque eu gosto de chegar, abraçar, beijar, estar perto das pessoas, né? Mesmo conhecendo naquele momento, não tem nada com sexualidade, isso é apenas algo espontâneo de mim que transcende, e é o meu jeito de ser, e às vezes as pessoas olham, ficam surpresas, né? Às vezes se afastam para entender o que está acontecendo, e em seguida elas já entram no mesmo movimento. Então é legal a gente fazer o movimento, porque as pessoas começam a entrar nesse movimento. E eu estava até comentando com a Sofia, minha filha, ontem à noite, que eu sempre dou bom dia, boa tarde para as pessoas no WhatsApp ou em e-mail, pergunto como a pessoa está, e sempre na sequência desejo que ela, espero que ela esteja feliz e com saúde, né? Se a gente está feliz e se tem saúde, a gente está com tudo. E às vezes eu recebo retorno, às vezes mando para um hotel para fazer uma reserva, e a pessoa me responde assim: nossa, como tu é gentil, só porque eu escrevi isso, percebe? Então a gente impacta uma outra pessoa que às vezes a gente nem conhece e transforma o dia daquela pessoa sem ter esse objetivo. E eu sempre agradeço as pessoas que estão trabalhando comigo durante aquele momento, né? Então, quando a pessoa se despede, vai embora, minha secretária de casa, a minha equipe, ou quando eu estou trabalhando num cartório, prestando consultoria, ou estou dando treinamento, eu sempre agradeço no final do dia. Obrigada pelo teu dia, por estar junto comigo, por estar aqui fazendo algo. E às vezes as pessoas são impactadas com um simples gesto de agradecimento. Então, o quanto o amor mobiliza as pessoas, faz com que elas olhem de uma forma diferenciada, agregando assim valor, alegria, sensibilidade, amorosidade. Me conta aí, você aplica isso no seu dia a dia? Ou pensa sobre isso? Comenta aqui comigo, por favor. Me ajude nesse processo de reflexão. Eu não sei se vocês conhecem, mas já há algum tempo eu conheci e me encantei com isso, me apaixonei por isso, que são as 3 leis do amor de Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão, ele foi padre missionário durante muitos anos, e ele descreveu essas 3 leis do amor. E a descrição, né, que ele diz é como se fosse a lei da gravidade, né? Quem descobriu a lei da gravidade, ele apenas descreveu porque ela já existia, né? Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira e a maçã caiu na sua cabeça e ele percebeu que ela veio de algum lugar. Então, se eu for ali na sacada e pisar do lado de fora, eu acreditando ou não acreditando na lei da gravidade, ela vai atuar, certo? Então, Bert Hellinger descreveu as leis do amor, que acreditando ou não acreditando, elas atuam
na nossa vida. E a primeira delas é o pertencimento. Quem pertence a um sistema pertence. Quem não pertence, não pertence. Ponto. E aqui a gente fala de sistema familiar, a gente fala de sistema empresarial, né? Mas eu vou atuar mais na linha familiar e fiz formação em constelação familiar, fiz formação em constelação de gestão e negócios, fiz formação em constelação da educação. Então, eu tenho um vasto estudo sobre isso. E gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre isso, e a gente depois pode até fazer um combinado de ter uma aula exclusiva, que o pessoal está me pedindo que eu dê um curso a respeito disso. Eu estou pensando se vou fazer. Mas é algo que eu aplico na minha vida, nas minhas empresas, com as minhas amizades, né? Então, a lei do pertencimento, ela... Vou dar um exemplo aqui. Quando um membro da família, né? Por exemplo, eu tenho uma tia lá que é desagregada da família, que nunca aparece, brigaram com ela, faz anos que a gente não encontra. Então, ela pertence a esse sistema familiar. Eu querendo ou não querendo, ela pertence. Se eu tiver um amigo muito querido, amado, que eu trato como um irmão, ele pertence ao meu sistema familiar? Não, não pertence. Ele pode ser querido, ele pode ser amado, mas ele não faz parte do meu sistema familiar. Então, quem faria parte do sistema familiar, né? Eu, meu marido, meus filhos, meu pai e minha mãe e seus irmãos, meus avós e seus irmãos, e assim por diante, né? Então, são pessoas que pertencem ao nosso sistema familiar. Tem algumas regrinhas diferentes, mas não veio o caso aqui. É só para dar uma pincelada inicial. Dentro da empresa, quem pertence? Todo mundo que trabalhou aqui. Todo mundo que fez parte dessa construção. Né? Vamos pegar aí no cartório. Quem é que pertence ao sistema do cartório? Aquele primeiro titular lá da fundação do cartório da cidade, todas as pessoas que trabalharam com ele e chegou até no dia de hoje, que hoje você é titular com a equipe atual. Então, todo mundo que trabalhou, já saiu, pertence a esse sistema familiar. Vocês sabiam disso? E faz muita diferença no que está acontecendo hoje aí no seu cartório. Segunda lei, ordem ou hierarquia. Quem vem antes, quem vem depois, vem depois. Vamos para a família. Os pais são maiores que os filhos, eles chegaram antes. Então, na hierarquia, eles são maiores que os filhos. Os avós são maiores que os pais, maiores que os filhos, que os netos. Então, numa empresa, quem chegou antes, né? O titular, quando assumiu, e depois toda a equipe foi contratada. Agora, numa ordem interna, não é cargo, não é titular, substituto, coordenador, não é aquele organograma do cartório, é ordem de chegada. Né? Se a senhora da limpeza é a pessoa mais antiga do cartório, ela chegou antes. Aí está a hierarquia. Denise, a senhora da limpeza vai dar ordem aqui no cartório? Não, não é isso. Ela não tem esse poder. Mas ela pode ser ouvida porque ela tem uma vivência de muitos anos lá dentro. Ela sabe muita coisa que aconteceu lá. Então, ela pode contribuir significativamente para o resultado daquilo que às vezes está emperrado. E a terceira lei é a lei do equilíbrio, né? Eu dou, tu dá, tu não dá, eu não dou. Tem que ter equilíbrio nas relações. Relações na família de hierarquia
né? Os irmãos têm até uma hierarquia, não tem tanto equilíbrio. Esposo e esposa, na empresa, sócios, nos cargos, mesmo cargo, né? Atendente, escrevente, tem um equilíbrio ali, né? Os nossos amigos, nós temos equilíbrio, ninguém é mais amigo ou menos amigo, né? Somos iguais. Então, o Bert Hellinger sempre diz assim, quando o equilíbrio chega, a ordem sai pela janela, não existe hierarquia, existe equilíbrio. Quando a hierarquia existe, não existe equilíbrio. Então, dependendo quem está envolvido no processo, é o que vai gerir aquele momento. Então, ordem ou equilíbrio. E por que essas leis são importantes assim? Porque tudo que acontece na nossa vida acontece por amor. Às vezes aparecem as doenças. É um sinal que eu preciso olhar para algo que ali não foi resolvido e que daí, por isso que está gerando esse desconforto. E eu tenho que olhar com amorosidade para isso, para ver o que eu posso enxergar ali, que vem à luz para mim, para eu fazer um próximo movimento. Então essas leis, elas são encantadoras. Então, amor é terapia, diz o Bert Hellinger. No mundo não há outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque o amor faz você inteiro. Olha que lindo. É muito lindo. E quero encerrar isso vinculando a esses dias que a gente vai ter, né? De Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, Páscoa, que a gente possa ter muita amorosidade durante esse período, olhar para as pessoas de uma forma diferente, mas principalmente olhar para si com mais amor, com mais generosidade, com um olhar mais profundo. Usem a lista de exercício, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula diferente de hoje, mas eu achei que era pertinente nessa data falar um pouco do nosso valor organizacional e do que isso transforma a nossa vida dentro da Chai, dentro do grupo Chai. E aproveito para convidá-los a participar do nosso congresso que está chegando aí. Será dia 21, 22 e 23 de abril em São Paulo e as vagas estão terminando. Nós já batemos o recorde do ano passado, já estamos com o dobro de inscritos. Será um sucesso. E olha só, vai ser uma experiência de vivência incrível. Se você for, você vai perceber e vai espalhar para todo mundo e não vai falhar mais nenhum congresso conosco. E os experts também estão trazendo muito conteúdo de muita relevância para vocês, tá bom? Se vocês ainda têm interesse, as vagas eu acredito que vai até semana que vem, porque a gente precisa encerrar as inscrições antes, até para preparar material e tudo mais. Então, faça a sua inscrição rápido e venha participar conosco desse momento aí transformador, tá bom? Beijo grande, fiquem todos com Deus. Feliz Páscoa para todos vocês. E realmente são pessoas fenomenais. Sendo uma oportunidade de pensamento da nossa atividade, do nosso futuro. Estamos aprimorando os conhecimentos na área aí de gestão. Não só para a gestão dos cartórios, mas por todo o meio extrajudicial. Pretendo sair daqui com um contrato assinado, quem sabe, para nós já implantar logo na serventia lá no Rio Grande do Sul.